Beleza. A gente tá ao vivo aqui. Para aula de estruturas de dados avançada do campus da UFC em Crateús, do curso de Ciência da Computação. Vamos esperar o pessoal entrar na live. Já são 2 para as 3, quer dizer, 2 minutos para as 3 horas, que é a hora da aula. Então vamos esperar o pessoal entrar na live aqui. Deixa eu fechar esse Emacs, abrir um Emacs novo. Cadê a... RBT. Beleza, Cosmo. Acabou de entrar o Cosmo na live. Esperar para ver se dá mais gente aqui. Alguém mais entrou para assistir a live? O delay está de aproximadamente 1 minuto. É um delay grande. É um delay pesado. 1 minuto. Tá muito forte o delay. Bom, eu vou aproveitar para dar uns recados enquanto o pessoal não chega, porque o vídeo fica disponível para depois, de qualquer forma. Então, aproveitar aqui e explicar algumas coisas. Quanto ao andamento da disciplina durante esse período de atividades remotas, a gente sempre vai ter as lives na hora da aula, né? Então, terça-feira a gente tem live de 3 até as 5 no máximo. Quinta-feira, de 1 hora da tarde até as 15 horas no máximo. Além disso, eu coloquei um documento no grupo explicando alguns pontos que a gente vai adotar, né? Por exemplo, não tem chamada. Qualquer prova escrita que fosse acontecer no período de atividades remotas está remarcada, sem data de previsão para acontecer. Mas os trabalhos práticos, eles continuam, beleza? Os trabalhos práticos continuam numa boa. E eu acho que eu tenho que falar um pouco também sobre a minha escolha de não seguir a cartilha da UFC. Foi instruído que a gente utilizasse o sistema solar para fazer essas atividades remotas, como videoaula e fóruns e tal. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que o sistema solar ele vai se comportar bem com muitos professores da UFC querendo utilizá-lo para transmissão de vídeo ao mesmo tempo, beleza? E como eu tenho esse ceticismo quanto à escalabilidade do solar,
eu vou preferir não utilizar o Solar. Como eu já vinha utilizando o Facebook, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bem? E um motivo a mais que me faz desacreditar da estabilidade do Solar para esse período é o fato de que a STI acabou de fazer a integração completa do Solar com o SIGA-A. Eu duvido muito que haja estabilidade nesses meses iniciais dessa integração. Então eu prefiro montar o meu setup aqui e seguir adiante. Pois bem. Acho que dá pra começar a aula, já são 13h03. De toda forma o vídeo fica disponível depois. De vez em quando eu venho aqui na tela do chat, dar uma olhada pra ver se tem dúvida no chat e se tiver, responder, beleza? Mas eu vou cuidar de fazer o que eu ia fazer, que é... acho que isso aqui tá pequeno demais. Ctrl X, Ctrl 0. Beleza. Tá, acho que tá um tamanho bom. Não, tá um pouco menor, pra não ter perigo. Então na última aula a gente viu árvores rubro-negras, a gente viu a operação de inserção numa árvore rubro-negra. Como essa é a primeira vez que eu estou lecionando a disciplina e tudo que eu estou preparando tá sendo novo, tá dando mais trabalho que o usual, eu estou abrindo mão de mostrar a operação de remoção em Red Black Tree. Eu estou focando apenas nas operações de busca e inserção. A próxima vez que eu lecionar a disciplina, a gente vê a operação de remoção, beleza? Mas nessa a gente só vai ver busca e inserção mesmo. Como na última aula eu dei a parte mais teórica, que é mostrar as propriedades de uma rubro-negra e explicar por que essas propriedades garantem um balanceamento, além de propor alguns exercícios nas notas de aula, agora a gente vai para uma parte mais prática e vai explorar o código-fonte que eu proponho para implementar uma árvore rubro-negra, né? Pois bem, a gente tem duas coisas aqui que a gente está incluindo, né? Que é o memory, que vai dar para a gente umas facilidades aí na hora de manipulação de ponteiros, smart point. A gente tem o optional, que vai dar para a gente um tipo que permite que a gente represente retorno opcional em funções. E claro, a gente tem uma classe bstree no arquivo bstree.hpp que a gente vai utilizar como base para montar a nossa rubro-negra via herança, beleza? A gente vai estar fazendo a rbtree, uma subclasse da bstree, porque assim a gente digita menos, né? A gente não precisa ficar reescrevendo operações básicas de árvores binárias de busca. Pois bem, aqui a gente tem o nosso template de classe, né? Uma metaclasse de toda forma, a rbtree. E a rbtree, ela tem dois parâmetros, ela tem key e vol, ou seja, a gente vai estar inserindo na nossa árvore rubro-negra chaves associadas a valores, né? A gente vai estar sempre tratando as nossas estruturas arbóreas como mapeamentos. Afinal é para isso que elas servem, né? Então a gente tem key, que ainda não está definido, a gente tem vol, que ainda não está definido, só na hora de criar um objeto que a gente se preocupe em dizer quem é key e quem é vol. Pois bem, dados esses dois tipos, esses nomes que o compilador vai entender como nome de tipos dentro da classe, a primeira coisa que a gente faz é fazer a rbtree ser uma subclasse da bstree. E claro, a bstree também
é parametrizada. A BS-tree, você também precisa dizer quem é a chave dela e quem é o valor dela. Aqui a gente está fazendo com que a RB-tree ela seja subclasse da BS-tree com os mesmos parâmetros, né? A gente não está modificando os parâmetros na herança. A RB-tree herda da BS-tree com a mesma chave, com o mesmo valor, né? Não existe muita coisa nova aqui. Para evitar ficar digitando sempre BS-tree key-val, que é a superclasse da RB-tree, a gente está criando um alias bem aqui. A gente vai chamar BST, vai ser um sinônimo para BS-tree key-val. Beleza. Bom, como a gente tem duas cores para representar dentro da nossa classe RB-tree, a gente está aqui com as cores vermelha e preta, e a gente vai poder acessar esses caras assim. A gente pode dizer assim, color ponto black, beleza? É uma coisa que a gente pode dizer. A gente poderia criar aqui, sei lá, color é igual a color ponto red ou black, beleza? Daria para fazer isso aí. Então isso é uma enumeração com um nome para você não ficar com esses valores soltos, né? Red e black não vão ser valores soltos, você vai ter color red e color black, é assim que você vai se referenciar a eles, beleza? E a gente tem justamente uma struct para representar um nó de uma RB-tree. A gente tem a struct RB-tree node, ela vai guardar um par de chave e valor naquele nó e ponteiros para a esquerda e para a direita. Esses caras eles são ponteiros espertos, eles são ponteiros únicos. Portanto, eles garantem que eles são os únicos caras apontando para uma certa região de memória. E eles, baseado nisso, eles lidam com a desalocação de memória por si só. E claro, além desses campos, desses atributos que são usuais para um nó de árvore binária de busca, a gente tem o campo color, que indica a cor do nó que está sendo inserido. Aí a gente tem aqui a RB-tree node, que é o construtor, recebendo K e V, chave e valor. Ele inicializa os campos key e val com K e V, já que é chave e valor. E ele deixa os ponteiros esquerdo e direito setados como nulo inicialmente. E todo nó que a gente cria vai ser um nó vermelho. A gente vai modificar a cor desse nó à medida que isso seja necessário. Isso aqui seria o corpo do construtor. O corpo do construtor, por hora, está vazio. Deixa eu ver como é que está a live aqui. Beleza. O Cosmo está perguntando aqui. Deixa eu ver o que o Cosmo está... Bora ter fé que eu vou aprender C++ hoje. Beleza. Essa BS-tree que você está importando é um arquivo local, certo? Cosmo, é um arquivo local, bs-tree.hpp é um arquivo local, mas eu estou passando se você ler o makefile que eu coloquei no diretório, eu estou passando justamente o diretório local no caminho de headers para o compilador, então ele pode tratar o arquivo local como se fosse um arquivo do sistema. Eu prefiro assim porque não fica uma sintaxe muito bagunçada, né? Não gosto muito de misturar aspas e aquelas asinhas, aquelas wings. Acabei de responder, estou respondendo de novo. Beleza. Opa, Igor, acabou de entrar. Deixa eu voltar aqui pro código, né? Então, aí a gente tem um construtor aqui. Construtor em C++ tem a chamada do construtor, que é esse cara, né? A assinatura do construtor, 2 pontos, a lista de inicialização. Depois tem o corpo do construtor. Como a gente não faz nada de especial, além de inicializar a variável, o corpo do construtor está vazio. Aí aqui no nó,
a gente vai ter operações que são interessantes para remoção. Essas operações elas são utilizadas durante a remoção, então a gente precisa ter essa informação localmente nos nós da RB-Tree. A gente tem maxKey, que retorna a maior chave de uma subárvore junto com seu valor. E a gente tem minKey, que retorna a menor chave de uma árvore junto com o seu valor. E a operação delas é bastante simples. A maxKey e a minKey são análogas, então eu vou explicar só a maxKey. Se a sua subárvore direita não estiver vazia, então você tem um nó, você tem uma chave maior do que a do seu nó nessa subárvore direita não vazia. Então você vai buscar a sua maxKey nessa subárvore, recursivamente. Se não, se você tiver numa subárvore com a subárvore direita vazia, não tem muito o que fazer, a maior chave que existe já é a chave que você tem no nó atual, então você faz um par com essa chave e esse valor e retorna um par de chave e valor. minKey é análogo, como eu tinha dito antes, e aqui a gente tem a nossa classe que vai fazer a herança pesada, né? A gente tem a RB-Tree with Node. Por que esse negócio de with Node e por que a gente está parametrizando com o Node? Bom, quando a gente faz a herança, a não ser que a gente faça cast, e eu não gosto de fazer cast, não daria para a gente ter uma BS-Tree com o BS-Tree Node e a gente fazer ela superclasse da RB-Tree utilizando um RB-Tree Node. Eu precisaria fazer um cast para isso dar certo. Como eu não gosto de fazer cast, eu estou parametrizando pelo Node, né? Então, o que vai acontecer aqui é que a RB-Tree with Node ela vai ser uma subclasse da BS-Tree with Node com o mesmo tipo de nó. Mais à frente vocês vão ver a inicialização desse nó. Em particular, a gente pode ver isso logo agora, acho que não faz mal. Bem aqui você está vendo ó, que a gente está inicializando a RB-Tree with Node justamente com o RB-Tree Node. Isso vai fazer o quê? Quando a gente inicializa a RB-Tree com o RB-Tree Node, isso faz com que a BS-Tree with Node ela seja instanciada com um nó de árvore rubro-negra. Então a gente vai ter todas as operações de árvore binária de busca definidas em termos de nós de árvores rubro-negras, beleza? Isso vai agilizar a herança para a gente. Essencialmente a gente não vai precisar ficar fazendo cast, e fazer cast é um sintoma de um design ruim. Então aqui dentro a gente vai criar um alias, né? A gente não vai ficar escrevendo tudo isso aqui para se referenciar. Isso tudo aqui se referencia à superclasse que a gente está utilizando. Em vez de ficar utilizando isso tudo, a gente está criando mais um alias, e BST with Node é a superclasse de RB-Tree with Node, beleza? Esse alias está dando isso pra gente. Aí aqui começa a utilização da herança. Ó. O que acontece? A gente está criando um construtor vazio para criar uma RB-Tree vazia, e tudo que ele faz é passar o trabalho de criar uma árvore para o construtor da árvore binária de busca. Ele não faz mais nada além disso. Esse construtor, o RB-Tree with Node, que recebe o primeiro par de chave e valor, ele está incompleto e ele vai ser completado em laboratório. Ele chama o construtor de RB-Tree, ele chama o construtor de BST with Node, o construtor da superclasse, justamente para fazer a inicialização adequada. No entanto, a raiz, quando ele faz essa inicialização, a raiz é vermelha. E a gente viu por uma das propriedades de RB-Tree, de Red Black Tree, que a raiz precisa ser preta, né? Então esse construtor ele precisa ser alterado em laboratório para você ter uma raiz preta. Então, além de fazer a lista de inicialização, diferente desse construtor bem aqui que tem um corpo vazio, esse cara não vai ter um corpo vazio. Ele vai fazer alguma atualização, beleza? Ele vai fazer alguma coisa. Esse cara vai atualizar as coisas de alguma forma. Aí aqui a gente tem o método de inserção.
como ele vai ser feito durante o laboratório, ele também está incompleto, beleza? O que está acontecendo nesse stub? Esse esboço de inserção, que atualmente está funcionando, mas está desrespeitando as regras da RB-Tree, ele está chamando o insert da superclasse para fazer a inserção de fato, e ele está guardando numa variável booleana se a inserção aconteceu ou não. Aí o que acontece, cara? Se você tiver realmente inserido, você precisa modificar, quer dizer, você precisa fazer as manutenções de acordo com as regras de uma árvore rubro-negra, porque ela foi modificada. Talvez você não precise modificar nada, talvez você precise modificar alguma coisa. Então você vai utilizar esse if bem aqui. Se você tiver inserido alguma coisa, você vai fazer as operações de manutenção de uma árvore rubro-negra dentro desse if. Tudo bem. O search, a gente não precisa redefinir. A busca de uma árvore binária de busca é perfeitamente compatível com a busca de uma red black tree. Então você não precisa fazer nada. Quanto ao search, o insert, você está fazendo o reuso da lógica de inserção, e aqui você vai fazer a lógica de manutenção. E novamente, se você tiver modificado a árvore ou não, aí você vai retornar hasInserted, que é para você indicar para o usuário se houve a inserção ou não, independente de ter havido manutenção, né? A manutenção da red black é invisível para o usuário. O remove, como eu tinha dito, a gente não vai implementar, mas a red black tree with node, ela herda um remove da BS tree with node. Então eu preciso dizer isso aqui, eu preciso dizer que eu estou deletando o remove da BS tree with node, porque senão, mesmo eu não declarando um remove, eu iria ficar com um remove disponível por herança da BS tree with node. E como esse cara não está valorizando as regras da RB-Tree, uma remoção simples de árvore binária de busca iria quebrar as regras da RB-Tree. Então, nessa versão da disciplina, a gente não está implementando o remove, e a gente também não está pegando o remove da red black. Desculpa, a gente não está pegando o remove da BS-Tree. Por fim, a gente tem o red black tree with node, que está sendo instanciado com um nó de árvore rubro-negra. E esse objeto bem aqui, o RB-Tree, ele é uma árvore rubro-negra com o nó correto. Eu vou dar uma olhada como é que está o chat aqui. Tem 5 pessoas online. Deixa eu ver como é que está. Eu peguei a pasta de implementação aqui, estou vendo aqui, algumas coisas me lembram C, porém tem alguns lances que estou perdido, depois vou ver sobre. Você não é uma boa você encarar C++ como se fosse C, cara. Se você encarar C++ e C como se fosse muito parecido, você vai perder várias oportunidades de utilizar as partes boas da linguagem, né? Como os ponteiros espertos. Thomas entrou, Lucas entrou. Olha aí, o Vitor conseguiu internet boa. No seu Max-Skimming Key você utiliza um make-pair. Eu lembro de ter visto isso uma vez. Vixe, ainda era no padrão experimental, né? Um Z+, foi alterado para pair. Existe alguma diferença entre os dois? Não, Cosmo, não tem diferença entre os dois. O que existe é uma nomenclatura que é adotada no padrão oficial, né? C++ 11 é o padrão oficial, beleza? E esse padrão que você mencionou, um Z+, esse cara aí, ele é o padrão GNU. É quando o GNU, o GCC, o G++, eles antecipam features dos padrões que estão sendo discutidos, e eles incorporam essas features antes do lançamento oficial do padrão. Mas aí, como essas coisas podem mudar de nome, como foi o caso do pair e do make-pair, então, às vezes você vai ter essa divergência, né? Às vezes você tem essa divergência do padrão GNU, que está seguindo
uma versão dinâmica do padrão oficial que está sendo desenvolvido e para o padrão oficial finalizado, né? Quando eles finalizam, eles mudam o nome de algumas coisas e você tem essas divergências. Se bem que no caso do key ele entra como object reference, faz sentido o unpack, eu acho. Se você está falando de alguma otimização sobre eu estar retornando pares e isso ter algum overhead, na verdade não tem não. Na verdade, essa estrutura par, ela é abstrata, ela não existe, ela não vai existir na memória do computador. Isso é mais uma coisa de checagem de tipo e de auxílio para a abstração do programador, mas o compilador ele é esperto bastante para não criar uma estrutura na memória representando um par de fato, beleza? Então você não vai ter uma perda por estar retornando um par nem nada. É só uma abstração. O compilador otimiza isso. Acho que não tem mais nada aqui no chat. Deixa eu voltar para cá. Então, né? Uma vez que você tem o objeto RB-Tree representando uma árvore rubro-negra com um nó certo, aí você vai ter a interface pública da classe, né? Que é o construtor RB-Tree. Ele vai estar simplesmente chamando o construtor desse objeto aqui, RB-Tree. Mesma coisa para esse cara. O RB-Tree KeyVal vai estar chamando o construtor do objeto RB-Tree, que é uma árvore rubro-negra. Então os dois construtores são simples. E na interface pública da classe, o que vai acontecer é um redirecionamento para a interface pública do objeto RB-Tree. Insert está se resolvendo como uma chamada para o insert da RB-Tree. O remove está se resolvendo. Na verdade, o remove foi deletado. Beleza? A gente está dizendo claramente aqui que essa classe não tem um método remove. Nem por herança ela tem um método remove. Search está se resolvendo em termos do search do RB-Tree. E perceba que o objeto RB-Tree, que é uma instância de RB-Tree with Node, ele não tem um método search declarado. O método search dele está vindo de herança, né? MaxKey e MinKey é a mesma coisa. A gente tem MaxKey sendo um redirecionamento de método para o MaxKey do objeto RB-Tree e MinKey analogamente. Então, para quem chegou um pouco mais tarde na live, vamos só ver aqui os pontos que tem que ser que estão em aberto para implementação no laboratório, né? Bom, esse construtor aqui que recebe o primeiro nó, ele vai instanciar uma raiz. Mas como você pode observar, o construtor de RB-Tree Node, ele sempre instancia os nós como vermelhos. Como ele sempre está instanciando o nó como vermelho, então, no momento em que esse cara bem aqui, ele constrói o primeiro nó, utilizando o construtor da superclasse, esse cara bem aqui, esse nó está sendo vermelho. Como esse nó está sendo vermelho, você está quebrando uma regra da RB-Tree. A raiz ela tem que ser um nó preto. Então aqui você vai utilizar algumas instruções para fazer o nó da raiz, a raiz ser um nó preto. Em particular é uma instrução só, eu acho que não tem muito mistério. Insert. Você vai fazer a inserção baseado na superclasse, né? Você vai estar chamando o insert da árvore binária de busca para fazer a inserção. Ele vai inserir um nó. E bem aqui você vai estar nesse if onde de fato a inserção ocorreu. Se a inserção ocorreu, dentro desse if você vai precisar verificar a manutenção da árvore binária da árvore rubro-negra, beleza? E no fim você retorna o valor booleano, se a inserção ocorreu ou não. Porque a manutenção, que é esse if bem aqui, ela tem que ser invisível para o usuário. Beleza? O usuário não precisa saber como é que você faz a manutenção. Você faz a manutenção silenciosamente aqui, caso a inserção tenha ocorrido. E você só avisa para o usuário se a inserção ocorreu ou não. Você não precisa dar uma dica para ele se a manutenção fez isso ou aquilo outro. É só fazer a manutenção aqui e está de boa. Remove, como a gente tinha dito,
não vai ser implementado, mas a RB3WF-Node ela herdaria um remove da BS3WF-Node. Só que esse remove da BS3WF-Node ele não leva em conta as regras da Red Black Tree, né? Então, o que aconteceria é que o remove de herança ele desrespeitaria as regras da RB3. Então a gente está deletando qualquer remove. Nem de herança essa classe vai ter um remove, beleza? É essa notação que a gente usa, que a gente está deletando o método. Essa classe não tem remove. Nessa versão da disciplina, nas próximas, ela já vai ter remove, beleza? A implementação é basicamente isso. Essa parte aqui é só redirecionamento para os construtores e para os métodos desse objeto, né? E aqui a gente está instanciando uma RB3WF-Node com um tipo apropriado de nó, com o RB3-Node. E a gente está chamando isso de RB3. Então a estrutura do código ela não muda muito em relação à estrutura da AVL3. Não tem tanta diferença em termos estruturais de como a herança está sendo feita, de como a gente está chamando as coisas. E no tocante a código, é isso, beleza? Eu vou vir aqui para o chat ver se existe alguma coisa para comentar. Por enquanto não, o chat está ok. É isso, pessoal. Eu posso estar aberto agora para responder perguntas de vocês a respeito não só da implementação, como também a respeito de questões das notas de aula, sobre texto, sobre matéria ou sobre exercícios que tenham sido passados nas notas de aula. Estou disponível agora para tirar essas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Pô, você usou aqui o pair e make pair, mas é o que vi aqui, tipo de retorno é diferente. O pair está retornando um struct template com T1 T2 como objeto, o make pair está gerando par, porém faz o reference wrapper de fato, retornando o objeto como var type, o que daria uma ideia de tupla sem fold. Tem aula e não estou vendo e não estou ouvindo a fundo e eu testando. Bom, eu testei o código e funciona perfeitamente com o retorno de par que eu estou fazendo, tá? Em particular, talvez você esteja... Eu estou usando o C++17, Cosmo, e talvez você esteja se baseando muito num padrão experimental do compilador ou no C++11. E aí do C++11 para o 17, de fato a gente vai ter algumas mudanças. A forma como eu recebo o valor de retorno de uma função que retorna um par, ela é dependente de C++17. De fato, a maneira como eu recebo par, ela não existe em C++11. Agora eu confesso que muita coisa que você escreveu aí eu fiquei sem entender. Pelo menos numa lida assim por cima, eu fiquei sem entender bastante coisa. Mas é como eu estava te dizendo, você diz assim, o par está retornando um struct template com T1 e T2 como objeto. Cara, de maneira abstrata, né? Tá retornando um par, mas de maneira abstrata, porque na hora de compilar o programa, essa história de retornar um par, ela some. Você só está associando variáveis múltiplas, tá bom? Deixa eu ver aqui. O método remove da AVL3 para pegar a raiz até o caminho da onde o que foi removido. Não entendi, Vitor, teu comentário. O método remove da AVL3 para pegar a raiz até o caminho da onde o que foi removido. Cara, esse método, talvez você esteja falando do path to existing key. A gente vai utilizar isso na inserção
mas a gente não vai utilizar isso. Veja, a gente vai utilizar o path to existing key na inserção, mas a gente não vai implementar a remoção, né? Então, remove existing key é um método da BS-tree que a gente não vai utilizar, beleza? Agora, o path to existing key a gente vai acabar utilizando na inserção. Esse mesmo. Path to existing key. Esse cara a gente vai utilizar na inserção, Vitor. Dá para aproveitar com path? Dá sim. Sim, são tipos arbitrários. Igual insert. Dá para aproveitar sim na insert, beleza? Você pode colocar Você pode chamar o path to existing key na insert, até porque se você está dentro do if, você sabe que a inserção ocorreu. Então chamar o path to existing key não vai te dar uma segfault. Agora, são tipos arbitrários. Não entendi muito o que o Cosmo falou com isso. Pois bem. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao código ou às notas de aula, seja exercícios e tal, vocês podem perguntar aqui, beleza? Mas eu acho que é isso, né? Ninguém mais tá falando nada, ninguém mais está com dúvida, então acho que eu vou dar a transmissão por encerrada. Ninguém está falando mais nada. Bom, então obrigado pela participação de vocês, né? Só lembrando, a entrega do laboratório de hoje, quer dizer, do laboratório da terça passada é hoje, até às 23h59, né? A VL-Tree. Quinta-feira a gente vai ter o nosso laboratório. Aí novamente a gente vai fazer referente ao que você falou lá atrás do pair. Às vezes esse delay deixa a gente perdido. Concordo, Cosmo. Esse delay é complicado da gente estar acompanhando. Então é necessário criar um método para ler da raiz até a chave removida? Não, Vitor. A gente não vai implementar remoção da questão 4 da AVL. Você está falando de AVL. Beleza. Se você está falando de AVL, onde a gente realmente implementa a remoção, aí, cara, você não vai chamar a path to existing key para a chave que você acabou de remover. Se você chamar a path to existing key para a chave que você removeu, você vai tomar uma falha de segmentação. Você vai chamar a path to existing key para a chave do pai que teve um filho removido. Aí você vai reparar o seguinte: a remove existing key, ela é uma função que faz a remoção de uma chave existente e ela retorna a chave do pai dentro de um optional. Então você vai usar o retorno da remove existing key para construir o path to existing key, né? Um caminho da raiz até o pai que teve um filho removido. E aí é nessa hora que você faz as operações de manutenção da VL-Tree. É nessa hora que você vai fazer, vai recalcular a altura e depois rebalancear, fazer as rotações, né? Da questão 4, da quarta questão da AVL. Talvez isso seja de laboratório. Deixa eu ver aqui se é do laboratório que você está falando. Notas.pdf. Questão 4, faço mesmo para remove. Sim. A questão 4 é sobre remove, né? Você vai, de fato, na questão 4, você vai utilizar remove existing key e path to existing key para fazer a remoção. Você não precisa implementar a remoção de fato, basta você implementar
a manutenção. Você chama remove existing key, ele te dá a chave de um pai, isso se você não tiver deletado a raiz. E utilizando essa chave de um pai, você vai fazer o quê? Você vai criar um caminho de endereços, de ponteiros, né, da raiz até o pai que teve um filho removido. Aí para fazer isso você usa o path to existing key, mas você não vai usar o path to existing key você não vai usar o path to existing key com a chave que você acabou de remover. Você vai utilizar o path to existing key com a chave do pai, beleza? É com a chave do pai. Deixa eu ver aqui. Com Ranger para File Manager. Eu estou usando Cosmo, eu estou usando o i3 como Window Manager e na verdade eu não estou usando o Ranger como File Manager. O meu File Manager é o VIFM. Brabo, é? Beleza. Ai que brabo. Tá certo. Então, galera, eu vou esperar para ver se vocês têm mais alguma dúvida, mas não sei, aparentemente não. Então eu volto a dar os lembretes. A gente tem a entrega do laboratório sobre a VL3 hoje às 23h59 e quinta-feira a gente vai ter o nosso laboratório prático. No nosso laboratório prático eu vou fazer uma live novamente para explicar como que vai ser as implementações da RD3, mas basicamente o grosso das implementações é você implementar o insert, né? O resto é até fácil, como vocês vão poder constar no laboratório. Beleza, pessoal, ninguém mais está com dúvida, então eu vou dar a transmissão por encerrada, beleza? Então até quinta-feira e eu espero o e-mail de vocês com o laboratório de AVL3 até as 23h59 de hoje, tá bom? Boa tarde para vocês e até quinta ou até o recebimento do e-mail, quando eu vou respondê-lo. Tchau, tchau.